Agora a gente chega no final dessa história, onde conta a morte de Sara e a morte de Abraão. Né? São mortes tranquilas? Sim. Morre de velhice. Ele recebe uma profecia no sonho de que a próxima geração dele vai sofrer. Uhum. Mas ele vai ter um final de vida tranquilo. Uhum. Isso é o que ele recebe no sonho ali. Qual que era a próxima geração dele? Depois dele vem Isaac. Depois de Isaac vem Jacó. Depois de Jacó vem José do Egito. Ah, tá. É, né? sofrer mesmo. Então, olha só. E aí ele diz que, só que ele diz que depois de 4 gerações, eu acho, voltarão. Né, que é Moisés. Terra. Aí é Moisés já? É ali, né? Como é que é? A 4ª geração já é Moisés. Já é Moisés. Moisés salvou geral. Uhum. Então, olha só. Sara, basicamente, falece tranquilamente. Né? E Abraão, ele compra, né, uma caverna, né, um campo e uma caverna em Macpela. Em Macpela. E era uma propriedade elitizada ali. Ele pagou, se não me engano, 400 moedas de prata. Né? Pagou até mais do que o mercado. Pagou até mais que o mercado. Ele criou um lugar incrível, sepultou Sara lá. E aí depois a gente tem a morte de Abraão. Eu queria que você explicasse assim, e trouxesse esse desfecho da nossa história da morte de Abraão. E aí eu acho que é interessante não entrar necessariamente aqui na história de Rebeca, porque por mais que esteja aqui dentro da história de Abraão, quando a gente for falar de Isaac, a gente pode começar daqui, né, desse encontro do casal. Depois que Abraão... só uma coisa interessante que pouco falado, que eu falei da Quetura aqui, depois que a Sara morre, ele ainda casa com Quetura e tem outros filhos. Aí tem vários. Aí tem até alguns descendentes de Abraão também, que não são por via de Ismael nem de Isaac. O cara tá acima dos 100... O homem... Trabalhando. Catuaba e tudo mais. E quando o Abraão ele compra o terreno de Macpela para sepultar a Sara, eles vêm ali e eles falam: Abraão, você é um homem grandioso entre nós, deixa a gente te dar esse presente. Falando assim: não, eu não aceito, eu prefiro que comprar de vocês. E ele compra a terra, ele abençoa aquela terra, ele sepulta a sua esposa ali e depois ele morre. O capítulo 25 de Gênesis diz... Verso 7. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na cavela de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu. Interessante, o Eteu. Sabe de onde que os hititas vinham? De onde hoje é a Turquia. Então havia grupos de hititas lá. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, filho dele. Isaque morava perto de Beer-la-Roi. Então Abraão morre ali, e é interessante que hoje Macpela é um lugar que está em território palestino, né, porque você tem lá. E quando eu fui a visitar Macpela, a gente tem indícios que desde a época de Herodes, ele já reconheceu ali como sendo o túmulo de Abraão. Tem uma parede lá que foi construída por Herodes, pelo rei Herodes. Só que judeus cultuam de um lado, muçulmanos do outro. No sepultamento, Isaque e Ismael estavam um do lado do outro. Mas os descendentes continuam brigados até hoje, cada um num canto diferente. Cara. Deus cumpriu a promessa que ele fez para Abraão. Em ti serão benditos todos os povos do mundo, porque tem descendente de Abraão para todo lado. Jesus, o descendente de Abraão, trouxe a salvação. Nós estamos aqui falando da Bíblia por causa de um descendente de Abraão, Jesus. Mas que pena, né? Os descendentes dele estão brigando. Esse elemento não estaria na equação de Deus. Ou seja, não prejudique até o cumprimento das bênçãos que Deus quer te dar. Porque às vezes Deus vai te abençoar porque ele prometeu, mas às vezes com alguma equação ali que não fazia parte dos planos originais de Deus, mas é fruto da sua desobediência, ou da sua falha, ou da sua maneira de querer ver as coisas por conta própria. De qualquer forma, entre erros e acertos, entre virtudes e defeitos, Abraão era um homem semelhante a qualquer um de nós. E se ele, apesar de ser tão parecido conosco, poderia ser o pai da fé, nós também poderemos ser. Caramba.